Olá, tudo bem? Sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto, com mais um vídeo com o tema sobre educação infantil, tema na área da educação. Para que você receba sempre vídeos atualizados com esses temas diversos na área da educação, clique no link logo abaixo no inscreva-se, inscrevendo-se assim no meu canal e também no sininho, assim você recebe os vídeos atualizados. O objetivo é que você estude com a professora Carmen, recebendo sempre vídeos na área da educação. Vamos lá à nossa aula? As relações entre o cuidar, o educar e o brincar na educação infantil. O cuidar, educar e brincar na educação infantil é de fundamental importância e pode contribuir significativamente para a construção de conhecimentos e desenvolvimento das potencialidades e capacidades da criança, pois é notório que a criança é um ser que está em constante desenvolvimento, mas que deve ser estimulada a fim de adquirir seu pleno desenvolvimento. Observe: cuidar, educar e brincar. Essas três ações envolvidas no desenvolvimento da criança. O professor de educação infantil deve ter em mente no seu planejamento, na sua proposta pedagógica, essas três ações: cuidar, educar e brincar, para que potencialize mais do que nunca o desenvolvimento dessas crianças. Assim ela irá aprender muito mais. Então, o professor de educação infantil, no seu planejamento, na sua proposta pedagógica, no seu dia a dia da sua prática pedagógica, deve ter em mente essas três ações: cuidar, educar e brincar. Eles não são uma sequência, uma hierarquia, eles se complementam. São os três juntos se complementando. Eu cuido, educando, brincando, eu brinco, educando, cuidando. Então, nisso fortalece e potencializa a prática pedagógica, a atuação do professor da educação infantil no desenvolvimento da sua ação em sala de aula. Portanto, é papel da instituição de educação infantil fornecer condições para esse desenvolvimento, sendo necessária que as atividades sejam devidamente planejadas, internalizadas, contextualizadas e significativas, a fim de possibilitar que a criança tenha prazer em executá-las. Deve ser entrelaçado práticas entre o cuidar, educar e brincar constantemente, a fim de que a criança possa fortalecer vínculos afetivos, sentir segura e acolhida nos momentos do cuidado, mas que ao mesmo tempo possa ser instigada a adquirir novas aprendizagens, ou ainda que o momento de aprendizagem possa ocorrer de modo espontâneo e prazeroso, sendo direcionadas por meio de brincadeiras, vivenciando experiências significativas e condizentes com a sua faixa etária. Para que essas atividades que o professor vai desenvolver com a criança, elas têm que ser, como foi falado no texto, planejadas, internalizadas, para que o professor possa desenvolver de uma forma de alcançar os seus objetivos propostos para o desenvolvimento da criança. Quando o professor organiza no seu planejamento ações de brincadeiras que vai envolver a criança, e nessas brincadeiras vai também cuidar e vai educar, ele vai potencializar o desenvolvimento da criança. Vai fazer com que a criança aprenda muito mais, desenvolva muito mais. Então, por isso que é essencial no planejamento do professor ter essas três ações: cuidar, educar e brincar. Sendo assim, vai envolver a criança nessa aprendizagem e a criança vai aprender muito mais. Então, veja a responsabilidade do professor na organização do seu planejamento, para que realmente ele consiga atingir objetivos propostos de aprendizagem. Ele tem que saber por que ele faz cada ação. Em cada ação tem que estar em mente o cuidar, o educar e o brincar, que vai envolver a criança a participar. Certo? Por exemplo, a criança vai fazer o seu lanche. Quantos a gente verifica cantando músicas envolventes, falando da alimentação? A criança brincando, cantando uma musiquinha, vai saber a importância de cada alimento. Então, nessa brincadeira, o professor está cuidando, está educando e está brincando também, certo?
Então, não é só em momentos específicos de brincadeira, pode ser desenvolvido no decorrer da prática pedagógica do professor da educação infantil. Então, várias ações ele vai utilizar a brincadeira para que a criança desenvolva, mas sempre junto, como nós falamos, o cuidar, o educar e o brincar. Por que o cuidar, educar e brincar devem ser considerados importantes para o desenvolvimento da criança? Quando estamos formando professores na área da educação infantil, vem essa preocupação. Por que essas 3 ações são importantes para o desenvolvimento da criança? O professor da educação infantil deve ter em mente, deve ter consciência dessa importância para que realmente desenvolva ações, planeje atividades que vão envolver aprendizagem e a criança aprenda mais. Então, ele tem que ter em mente, ele tem que saber por que é importante o cuidar, o educar e o brincar no desenvolvimento da criança. É de fato necessário que o cuidar e educar sempre possível sejam realizados por meio de brincadeiras? É outro questionamento também que nós verificamos. Muitos profissionais, será que eu preciso brincar mesmo para que a criança desenvolva? Qual que é a importância da brincadeira no desenvolvimento dessa criança? Então, como professor na área da educação infantil, eu tenho que saber a importância do brincar para que a criança aprenda mais. Eu entendendo tudo isso, o meu planejamento da minha aula vai envolver essas brincadeiras. Quando o professor da educação infantil e dos anos iniciais não entende dessa importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, muitas vezes ele não faz, acaba achando não necessário desenvolver através de uma brincadeira a aprendizagem. Mas quando ele entende a importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, ele concebe o que é esse brincar, não é simplesmente deixar a criança por si só desenvolvendo uma atividade, e sim fazer com que a criança se envolva nessa atividade. Ele entende o conceito de brincar, ele vai fazer uma aula, vai planejar uma prática pedagógica mais envolvente e com objetivos que irão ser alcançados no desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. O cuidar. Então, o que significa o cuidar? Inicialmente, são necessários compreendermos a definição do que é o termo cuidar, educar e brincar. O cuidar, conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil de 1998, ele diz o seguinte: o cuidar é, sobretudo, dar atenção a ela, criança, como pessoa que está no contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades. É necessário que o profissional, o professor de educação infantil, esteja atento. Deve ser comprometido com os pequenos, percebendo as necessidades dos mesmos, sendo solidário e respeitando as singularidades de cada criança. O cuidar é aquele olhar atento do professor. O professor que está a todo momento, principalmente na educação infantil, ele está observando vários aspectos. A criança que fica mais quietinha, muitas vezes é aquela que mais precisa do professor. Se o professor começa a observar as suas ações, a sua forma de agir, ela observa que muitas vezes aquele aluno está precisando do professor. Quando o professor da educação infantil tem esse olhar diferenciado do cuidar, ele atende a todas as ações do seu aluno. Ele vai verificar quando o aluno fica muito quieto, ou quando o aluno fala demais, ou quando o aluno é agressivo demais, ou quando o aluno está chorando muito, alguma coisa está acontecendo. Então, o professor da educação infantil tem que ter esse olhar do cuidar, verificar o que está acontecendo com essa criança. Por que ela está tão quieta? Começa a observar o que está acontecendo. Machucou? Aconteceu alguma coisa em casa? Ou mesmo na escola? Então, quando o professor tem esse olhar do cuidado, do cuidar, é um professor que se preocupa com o desenvolvimento da criança. O professor da educação infantil tem que ter esse olhar do cuidar, observando o seu aluno no seu desenvolvimento, em todas as suas ações. Se ele está quieto demais, se ele está agitado demais, como que ele está se comportando, ou como ele se comporta em algumas situações, começa a observar.
Observando, ele consegue verificar o que está acontecendo e cuidar desse aluno. Então, o professor de educação infantil tem que ter esse olhar diferenciado do cuidar. O cuidar não se resume a cuidados de uma forma simplista. É fundamental comprometimento, tempo e proximidade por parte do professor, no qual deve perceber que o outro é um sujeito ativo e capaz, que deve ser ouvido e respeitado, sendo um ser que necessita desenvolver-se de modo pleno e autônomo, ou seja, o cuidar necessita construir vínculos entre quem cuida e quem é cuidado. Envolve habilidades em observar as especificidades, individualidades, ideias e emoções da criança e ajudá-la em todos os seus aspectos. Então não é simplesmente cuidar, né? Vou alimentar a criança, vou trocar a fralda, estou cuidando. Não, é um olhar muito mais atento ao desenvolvimento da criança. Quando existe esse vínculo, o aluno consegue ter uma segurança nesse professor da educação infantil que está cuidando. Ele consegue fazer com que esse professor o ajude a desenvolver nas suas dificuldades. Então, o professor tem que perceber esses aspectos da criança no seu desenvolvimento, quando tem esse olhar diferenciado do cuidar. E como nós falamos, daí cria um vínculo entre o professor e o aluno. E nesse vínculo haverá a confiança. A criança irá confiar muito mais nesse professor, porque sabe que esse olhar, essa atitude é para cuidar, certo? É isso que nós temos, né? A pessoa que faz opção em trabalhar na educação infantil tem que ter essas características de observar o desenvolvimento da criança. Como que ela está, o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Observa na brincadeira, observa em tudo que ela faz, para que possa auxiliar, possa sim cuidar e atender mais essa criança. Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, o cuidar faz parte essencial das instituições de caráter educativo para crianças pequenas. Corrobora que o educar envolve questões afetivas, biológicas, como alimentação e cuidados com a saúde e higiene da criança, e que não há como ter educação se não há cuidado, ou seja, o cuidar é parte integrante da educação. Então, o cuidar e educar estão juntos. Eu estou cuidando e educando ao mesmo tempo. Então, essas é as características, né, que um professor da educação infantil deve estar sempre atento. O cuidar e o educar. O cuidar na perspectiva da educação infantil, segundo Jaqueline Cunha, em 2010, é uma ação cidadã, da qual os professores necessitam estar atentos e ter consciência dos direitos das crianças, que é um ser ativo em todo o processo, devendo contribuir eficientemente para que haja crescimento e desenvolvimento da criança, considerando as necessidades da mesma, o que tornará o educador mais humano. E Sônia Kremer diz o seguinte, em 2005, o cuidado tem como foco o outro, e o adulto deve ser receptivo e sensível, percebendo e suprindo as necessidades da criança. Tais atitudes exigem proximidade, tempo e entrega. Então, cuidar não é simplesmente olhar de longe. Cuidar é estar atento a todas as ações, a todas as atitudes, a todo momento. Observando, atendendo, conversando, falando, cuidando, realmente cuidando. Por que nós temos que ter esse conceito de cuidar? Porque senão simplesmente, né, muitos profissionais vão achar que o cuidar é só estar a criança ali, só estar atendendo nas situações para que ela não se machuque. Não, é muito mais que isso. Eu vou cuidar em todos os momentos do seu desenvolvimento. Então esse olhar tem que realmente estar atento para o desenvolvimento dessa criança. Então nós temos que ter o conceito do cuidar para que a nossa prática pedagógica do professor de educação infantil seja realmente eficiente. Vai cuidar dessa criança no seu desenvolvimento. Conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Então, cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. Então, verifique, não é simplesmente atender o momento, é muito mais que isso. É valorizar,
é para fazer com que essa pessoa, essa criança, desenvolva suas capacidades. O referencial curricular nos embasa nesse conceito. Nós estamos falando vários conceitos do cuidar para que você que está se formando professor na área da educação infantil saiba realmente a importância desse cuidar como profissional. Eu preciso cuidar, mas é só atender essa criança? Não. É verificar as suas potencialidades, é observar no seu desenvolvimento, é criar vínculos, é verificar o que eu posso fazer para que ela possa melhorar. Esse olhar diferenciado é o do cuidar. Agora nós iremos verificar o educar. Qual a importância? Nós verificamos o conceito do cuidar. Agora na educação infantil nós iremos verificar o conceito de educar. O que significa educar na educação infantil? O educar, por sua vez, em forte relação com as instituições escolares, o educar é amplo, não devendo ser considerado como transferência de conhecimentos, mas envolve propiciar experiências e situações significativas de aprendizagem. Propiciar experiências e situações significativas de aprendizagem é esse olhar diferenciado do professor. A todo momento ele vai buscar essas experiências para que a criança desenvolva. Se ele está numa situação está dando alimentação para as crianças, ele vai verificar que aquele momento é hora de educar. Educar para quê? Que ela saiba se alimentar, que ela seja autônoma na hora de se servir, que ela aprenda como ela deve se comportar quando vai se alimentar, que não é correndo, não é colocando o prato na cabeça, certo? É mastigando várias vezes para que haja digestão. Tudo isso é educar. Quando o professor tem esse olhar, professor da educação infantil que nós estamos falando, quando o professor da educação infantil tem esse olhar atento do educar também, ele vai verificar todos os momentos para educar. Acabei de falar, verifique professores, né? Já vi vários vídeos de instituições que a professora deu autonomia às crianças na alimentação. As crianças aprenderam, crianças de 3 anos, 2, 3 anos, aprenderam a se servirem sozinhas. Ela disse que no começo, como é que foi, né? A professora contando a sua experiência no vídeo. No começo, as crianças colocavam demais, não comiam, derrubavam, toda aquela situação. Mas elas precisavam aprender. A professora precisava educar para que elas soubessem se alimentar. Se não tivesse essa experiência, elas não aprenderiam. Então, crianças pequenas aprendendo. Como é que pega? Pego bastante, não pego. Esse daqui não gosto, tá? Mas vou experimentar, vou pegar um pouquinho então para poder experimentar. Então tudo isso o professor vai educando. É esse olhar que o professor da educação infantil tem que ter. Esse olhar diferenciado, que a todo momento eu vou educar, certo? Vai conversando, interagindo com a criança. E assim a criança vai aprendendo. Em vários momentos com o seu aluno. Vai fazer com que ele aprenda e desenvolva. Então esse professor, né, o educar, envolve propiciar experiências e situações significativas de aprendizagem, que colaborem para que a criança, já protagonista, construindo seus próprios conhecimentos, uma prática que possibilita que a criança desenvolva capacidades para a conquista de sua autonomia e independência. É do exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Do professora que deixou os alunos pegar a sua alimentação na hora de se servirem no almoço, por exemplo. Então, ela direcionou a eles aprenderem a colocar a comida no prato, a se alimentar. Então, tudo isso você está educando. Você tem que proporcionar às crianças essas experiências. As crianças só aprenderão vivenciando essas experiências. Não adianta você falar várias vezes, né? Olha, você se alimenta dessa forma, tem que ser, é bom para vocês comerem isso. Eu fico falando da alimentação para as crianças de 2, 3 anos, elas não vão nem se preocupar. Agora, quando você vai ensinar, elas vão vivenciar aquilo, experienciar aquelas ações, aquelas situações, elas vão aprendendo. Como nós falamos, no começo vai dar toda aquela bagunça, mas depois, com o tempo, elas vão se educando, elas vão aprendendo e desenvolvendo. Então o professor realmente tem que propiciar o quanto mais experiências para que as crianças desenvolvam. Então educar exige que o professor busque instigar as crianças a ter vontade de aprender.
despertando interesse para que seja gerado o desenvolvimento de habilidades socioafetivas, cognitivas e psicomotoras, do qual o sujeito constantemente adquire novos conhecimentos. Então essas habilidades, né, socioafetivas, envolvimento com o outro, de participação, cognitivas de aprendizagem e psicomotoras para o seu próprio desenvolvimento. Então assim vai adquirindo novos conhecimentos, vai ampliando a sua capacidade de aprendizagem. É isso que o professor deve fazer com que a criança vivencie para poder aprender e desenvolver. O professor da educação infantil. O educar na educação infantil ultrapassa a educação formal, necessitando a colaboração dos profissionais, no qual deve respeitar as limitações de cada criança. Deve ainda possibilitar estratégias a fim de que as capacidades infantis sejam de fato estimuladas e esse potencial se autodesenvolva. Segundo Adriana Lima, em 2002, ela diz o seguinte: o educar deve guiar e orientar a criança, a fim de que a mesma obtenha resultados positivos para seu desenvolvimento humano. Para as crianças pequenas, o educar deve ser associado ao brincar. Então, o brincar e o educar está junto, como acabamos de falar. Ela acha que é uma brincadeira grande participar daquele processo de aprendizagem. Deu o exemplo da alimentação, mas pode ser outras situações. Arrumar a sala, vamos organizar a nossa sala, né? A professora pode pedir de repente. Naquele momento, educar. Como é que nós nós sujamos esse ambiente, vamos limpar, vamos cuidar, jogar o papel no lixo, você está educando. Então, como que deve ser o comportamento? Você pegou isso daqui, certo? Joga no chão? Não, joga no lixo. Tudo isso o aluno está aprendendo, está vivenciando. Então, o professor da educação infantil, ele deve ter esse olhar do cuidar, como nós falamos, mas também educar, junto com o brincar. Através de uma brincadeira, né? Por exemplo, numa situação, né? Eu lembro, devo contar uma historinha, a minha filha, ela mais velha, daí tem o meu filho, né, que são 7 anos de diferença. Então a minha filha já era adolescente e meu filho pequeno ainda. E ela precisava limpar, né, o terreno onde tinha um limoeiro e caía bastante limões. Então o que a minha filha fazia com meu filho e os amiguinhos dele? Vamos fazer uma competição. Ela ainda não era nem professor. Vamos fazer uma competição. Quem pegar mais limões vai ganhar a competição, vai ganhar um doce lá, sei lá, né? O que acontecia? As crianças corriam e iam catar bastante limão que estava no chão, tipo, pegar o limão que estava no chão, né? Que caiu no chão, que estava fazendo toda aquela sujeira. E as crianças iam lá todas e participavam, alegres de terem catado quanto mais limão. E assim ela conseguia limpar e organizar o terreno, né? Mas é um exemplo simples para que vocês possam perceber. Quando nós desafiamos a criança em brincadeiras, ela participa e aprende. Então é isso que nós temos que ter em mente. O que eu posso fazer na minha sala? Vamos organizar a sala. Né? São ações que nós podemos desenvolver. Vamos ver quem deixa a sala mais organizada, sua mesinha mais organizada. E vai educando, vai ensinando, vai aprendendo. E ela participa muito alegre daquela, acha que é uma brincadeira, e assim está sendo feito algo para que ela possa aprender e desenvolver. Não existe nada que a criança precise saber que não possa ser ensinado brincando. Esse é outro aspecto que nós temos que ter em mente como professor de educação infantil. Então não existe nada que a criança não possa aprender brincando. Então todas as ações, tudo que eu for ensinar a uma criança, eu posso fazer através de uma brincadeira. E assim ela vai aprender muito melhor. Então observe, através das brincadeiras nós podemos ensinar e muito as crianças. A autora ainda ressalta que se determinada coisa não é possível se transformar em um jogo, então não será proveitoso à criança, segundo a autora, né? Agora iremos observar o brincar. Qual que é a importância do brincar na educação infantil? Sobre o brincar, atualmente ainda é entendido por muitos profissionais da área da educação como uma atividade de ocupação de tempo, segundo Crislane Salomão. Corrobora que o brincar é uma linguagem que a criança utiliza para promover a interação entre os demais e que através do brincar há o desenvolvimento de habilidades, autonomia e criatividade, por envolver o direito de comunicar-se, conviver e aprender. Então esse conceito de brincar vai envolver em todos os aspectos de aprendizagem da criança. Através do brincar, ela vai participar desse processo.
ela vai estar envolvida no processo de aprendizagem. E assim ela aprende, ela vai aprendendo a se desenvolver. Então, através do brincar, ela vai vivenciando as experiências e vai aprendendo. Então, mais do que nunca, o professor de educação infantil deve envolver a criança no brincar, para que ela aprenda. O brincar é necessário ao ser humano por meio do lúdico. O indivíduo pode desenvolver-se socialmente e culturalmente, construindo novos conhecimentos conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. O brincar é uma atividade necessária no cotidiano escolar, que favorece a autoestima da criança, possibilitando que a mesma vivencie experiências, o que contribui para o seu desenvolvimento. O aspecto principal do brincar é vivenciar experiências. Através dessa vivência das experiências, a criança ela se torna protagonista desse processo. Ela participa. Eu sempre digo, por exemplo, professores da educação infantil que fazem atividades. Se você quer saber como que você está dando aula, peça para as crianças que elas imitem um professor. Vamos brincar de professor, né? Vocês irão verificar todas as ações que vocês desenvolvem. A chamada de atenção, como que você se comporta como professora. Ela vai fazer tal e qual, porque ela vai, através daquilo, mostrar o que ela aprendeu, certo? E ela aprendeu vários aspectos. Muitas vezes, se você observa que a criança pede para ela fazer, trabalhar, desenvolver, né? Fazer uma atividade. Vamos brincar agora de escolinha. Vocês são os professores. E essa criança vai fazer tal e qual a professora faz. Se você for solicitar a ela para que ela faça uma brincadeira, né, dos pais, como é que é em casa, ela vai mostrar tal e qual. Se há brigas, as palavras que são faladas, e ali ela vai participar, porque ela observou, aprendeu, e ali ela vai participar e verificar como é que é feito aquela ação. Então, assim que a criança aprende e desenvolve. Então, o brincar é essencial para a sua aprendizagem. De acordo ainda com o referencial, brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Portanto, o brincar é fundamental na vida das crianças, permitindo que as mesmas se expressem, como acabamos de falar, vivenciem emoções, possibilitando a troca de conhecimentos, interiorizando o mundo que a cerca e contribuindo para a formação de sua identidade. Circe Andrade, em 2010, diz o seguinte: há por parte do professor de educação infantil a falta de atenção às brincadeiras livres, não sendo programada e estruturada, sendo vista geralmente como menos importante. Além disso, conforme o referencial curricular, a interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes do professor para a promoção de aprendizagem pelas crianças. Então é fundamental que o professor, professor de educação infantil, educador, propicie uma diversidade de situações que garanta essa troca de conhecimentos, das quais as crianças possam expressar-se, interagir, dialogar e brincar, e contribuindo para a sua autonomia e autoestima. Então, quanto mais atividades o professor desenvolver com as crianças, quanto mais brincadeiras ele fizer, não somente em sala de aula, como acabamos de falar, em espaços livres, onde a criança vai participar, brincar, se envolver. Então, também tem que dar a oportunidade da criança se expressar. O professor da educação infantil tem que ter esse olhar dessas diversas experiências que vai possibilitar para que a criança desenvolva. Com isso, sendo as instituições de educação infantil um ambiente construído para a criança pequena, é necessário que a escola integre o brincar no cotidiano. No dia a dia tem que ter esses momentos de brincadeira na educação infantil. E nos anos iniciais, muitas vezes também, principalmente as crianças das primeiras séries, dos primeiros anos dos anos iniciais. Então é essencial que ele brinque, que ele participe, porque assim ele vai aprender muito mais. Então tem que organizar no seu planejamento várias experiências, situações de brincadeiras. Não rotulando como uma atividade que preenche um determinado período de tempo e sem nenhuma mediação intencional. Esse é um outro aspecto importante. Cada brincadeira tem que ter um objetivo de aprendizagem, por mais simples que pareça. É para pegar uma bolinha e jogar? Qual que é o meu objetivo?
dessa brincadeira? Ah, é uma simples brincadeira. Não. A criança vai conhecer diferentes formas, diferentes cores, tá? Com aquela bolinha, vai jogar em diferentes ambientes, lugares, sei lá. Mas o professor deve ter em mente no seu planejamento qual que é o meu objetivo de aprendizagem. Por mais simples que pareça a brincadeira, ela tem que ter um objetivo de aprendizagem. Isso professor de educação infantil, professor em geral, né? Professor em todas as áreas, mas como nós estamos falando de educação infantil, principalmente. Em todas as suas ações, ele deve ter como objetivo a aprendizagem. Vou fazer uma brincadeira, vou falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Certo. Mas qual o teu objetivo de aprendizagem? O que você quer que o aluno aprenda com aquilo? Isso que nós temos que ter em mente como profissionais, professores da educação. Então, numa mediação, como nós falamos, intencional, pois sem dúvidas é necessário que o brincar seja associado como ação educativa para a infância, que colabora grandemente para o desenvolvimento da criança. Vai colaborar e muito, então não posso perder aquele momento que eu vou fazer uma brincadeira. Não posso fazer só para preencher um tempo. Faltou um tempo lá, vou dar uma atividade qualquer. Posso dar uma atividade qualquer, mas qual que é o meu objetivo de aprendizagem? O que eu quero que as crianças aprendam naquele momento? Certo? Quando eu coloco objetivos de aprendizagem, eu vou direcionar as ações e vou aproveitar aquele momento para que a criança potencialize as suas capacidades e aprenda e desenvolva. Quando o professor faz isso, ele consegue muito mais êxito no desenvolvimento dos seus alunos. É isso que tem que ter sempre em mente. As brincadeiras na educação infantil, então, ela é uma ferramenta de suma importância para a criança, pois através do brincar a criança constrói emoções e sentimentos, colaborando para seu desenvolvimento. Portanto, no cuidar e educar, faz-se de suma relevância considerar a ludicidade e explorá-la como ferramenta de grande valia no ambiente de educação infantil, pois o brincar é inerente à criança. O brincar faz parte da criança, então, com certeza ela vai participar da brincadeira, ela vai se envolver naquele processo de aprendizagem. Então, o professor tem que aproveitar todo aquele tempo para que realmente ela desenvolva e aprenda. Não pode ser uma brincadeira qualquer, tem que ser uma brincadeira com objetivos de aprendizagem. Então, qual que é a importância do cuidar, educar e brincar nesse processo? Esse tripé, né? Cuidar, educar e brincar, ele é importante na educação infantil, pois ele pode contribuir eficientemente no processo de desenvolvimento pleno da criança, pois os momentos tornam-se mais proveitosos e significativos, como nós já falamos, conceituando cada um deles. Então, se nós usamos esse tripé, cuidar, educar e brincar, nós iremos fazer com que a criança desenvolva muito mais. Por isso que o professor deve, no seu planejamento, incluir essas ações. Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu vou estar educando, eu vou estar ensinando, eu vou estar cuidando todos esses aspectos. Assim ele vai potencializar muito mais que a criança desenvolva. Com isso, o tempo do cuidado também é momento de aprendizagem, como nós falamos. E para a aprendizagem é possível que o lúdico seja explorado, tornando-se momentos prazerosos e de contentamento, o que consecutivamente contribui para o desenvolvimento da criança. Por isso que a brincadeira está envolvida em tudo isso. Vai ser um momento de prazer, um momento de realmente querer aprender e desenvolver. E participando de tudo isso, a criança vai estar aprendendo e você também vai estar cuidando. Então verifique a importância de nós conceituarmos cada uma dessas ações e sabermos no nosso planejamento que esteja contido essas 3 ações: cuidar, educar e brincar, em momentos simples, como eu falei para vocês. Vou alimentar? Tá, vou cantar uma musiquinha, certo? Essa musiquinha vai envolver as crianças na participação em algum alimento que elas não gostavam de repente. Então, vou fazer com que a criança participe, entenda, se envolva. Agora, se eu começar a dar uma aula teórica, né, explicando sobre a importância de uma alimentação, a criança nem vai prestar atenção. Muitas vezes vai até observar o que você está falando, mas não vai internalizar, não vai aprender. Agora, com uma brincadeira, você pode envolver a criança nesse processo de aprendizagem. Por isso que o professor deve ter em mente essa consciência
da importância do brincar, junto com o educar e o cuidar. Compreender a indissociabilidade entre educar, cuidar e brincar implica em promover uma ação pedagógica respaldada em uma visão integrada acerca do desenvolvimento infantil, respeitando as peculiaridades de cada criança e oportunizando situações de aprendizagem significativas e prazerosas. É o que nós falamos desde o início. Vai ser situações prazerosas para a criança e significativas de aprendizagem. Cada ação que ela for desenvolver, cada brincadeira que ela for participar, que tiver objetivos propostos pelo professor, de se cuidar e educar, ela vai aprender muito mais. Assim, é preciso refletir como educar, cuidar e brincar na educação infantil podem auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento da criança em relação a si e ao mundo. Para analisarmos que o cuidar, educar e brincar são indissociáveis, o referencial curricular corrobora que o educar se efetiva por intermédio de ações que envolvem o cuidar e o brincar, e ainda através de aprendizagens que visam o desenvolvimento da criança. Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, aprendizagens orientadas de forma integrada. Isso que nós falamos desde o início. Esse envolvimento do cuidar, educar e brincar, eles são indissociáveis, eles estão juntos. Então, educar, como diz aqui, né, significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem. Então, eles estão juntos nesse processo. Educar, cuidar e brincar. Eu vou envolvendo a criança nessas situações e ela vai sendo educada, né, aprendendo e vai também brincando e também está sendo cuidada. Então, tudo isso está ligado no processo de aprendizagem. Todas elas devem estar juntas, né, planejadas para que o professor realmente atinja os objetivos propostos de aprendizagem e assim a criança consiga desenvolver muito mais. Assim nós terminamos mais uma videoaula com o tema da educação. O cuidar, o educar e o brincar na educação infantil. Espero você no próximo vídeo, agradeço por estar aqui, né, compartilhando esses conhecimentos. E como eu falei, se inscreva no meu canal, clique no sininho para que receba sempre as atualizações dos vídeos voltados à educação. Estude com a professora Car. Muito obrigada e até o próximo vídeo.